Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Bom dia a todos. Estamos aqui novamente para mais esse banquete de amor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine nesse lindo dia. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos, meus irmãos, a mais o Evangelho. Deem gratuitamente o que gratuitamente receberam. O dom de curar. Restituam a saúde aos doentes, ressuscitem os mortos, curem os leprosos, expulsem os demônios. Deem gratuitamente o que gratuitamente receberam. São Mateus. Deem gratuitamente o que gratuitamente receberam, diz Jesus aos seus discípulos. Com esse preceito, prescreve que alguém não se faça pagar aquilo que ele próprio não pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom não lhes havia sido dado gratuitamente por Deus. Esse dom lhes havia sido dado gratuitamente por Deus para aliviar aqueles que sofrem e para ajudar na propagação da fé. E Jesus lhe impõe de não fazer disso um comércio, nem objeto de especulação e nem meio de vida. Orações pagas. Está tudo nesse evangelho junto. Disse em seguida aos seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: tomem cuidado com os escribas que se exibem passeando em longas túnicas, que gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que a pretexto de longas orações devoram as casas da viúva. Essas pessoas receberão a condenação mais rigorosa. São Lucas, São Marcos, São Mateus. Jesus diz também: não façam pagar suas orações, não façam como os escribas, que a pretexto de longas orações devoram a casa das viúvas, isso é, se apropriam das fortunas. A oração é um ato de caridade, um arroubo do coração. Cobrar aquela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A oração passa então a ser uma fórmula, cujo comprimento é proporcional à soma cobrada. Ora, de duas a uma. Deus mede ou não mede suas graças pelos números das palavras, se essas forem necessárias em grande número, por que proferir poucas ou nenhuma por aqueles que não podem pagar? É falta de caridade. Se uma só for suficiente, as excedentes são inúteis. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, porque, pois aquele que não é nem sequer distribuidor dele, que não pode garantir subsistência, cobraria um pedido que talvez não produza resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se solicita de sua misericórdia a uma soma de dinheiro. Caso contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça e a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas. A razão, o bom senso e a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para os pobres como para os ricos. Se, portanto, se considerar imoral comercializar a graça de um soberano da terra, será mais lícito vender aquelas do soberano do universo? As orações pagas têm outro inconveniente. Aqueles que as cobram se julga, na maioria das vezes, dispensado ele próprio de orar, porque se considera livre de tudo ao ter pago seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor
daqueles que por ele se interessa? Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro, pagando-o para orar por ele? Qual o fervor desse terceiro, quando delega seu mandado a outro, e este a outro, e assim por diante? Não será reduzir a eficácia da oração ao valor de uma moeda corrente? Bem, meus queridos irmãos, temos hoje, com a graça de Deus, a oportunidade de estar aqui estudando esse Santo Evangelho. Para quem se interessa pelo Evangelho segundo o Espiritismo, é uma bênção, é uma graça para nós podermos estudar, aprofundar nos ensinamentos de Jesus para o nosso crescimento moral e espiritual. Então, o dom da cura. Jesus disse para os apóstolos: vão e curem os leprosos, expulsem os demônios, deem gratuitamente o que gratuitamente receberam. Então, todo ser humano tem o dom da mediunidade, uns mais, outros menos. Aqueles que vêm como eu e muitos outros com esse dom para trabalhar e servir a Jesus, para o nosso crescimento espiritual, para ajudar o nosso próximo, assim como os apóstolos, não podemos cobrar por isso. Não podemos, nós não pagamos para receber isso. Isso foi um dom que Deus nos deu. Então não podemos cobrar por eles. Então, devemos expulsar os demônios, mas os demônios não existem. Os demônios que se fala aqui são seres humanos, homens que foram maus, ruins, egoístas, orgulhosos, que se tornaram tão mal que muitos eram considerados como demônio, mas o demônio não existe, não existe. São homens que viveram na terra. Então, expulsar os demônios. Quando Jesus fala, expulsem os demônios, né? É para os apóstolos tirar os doentes que estão ali sendo obsidiados por aqueles espíritos, tirar esses espíritos de junto das pessoas. Que muitas pessoas às vezes acham que estão doentes, passam mal aqui, sente coisa ali, coração acelera, às vezes sofrem até acidentes, acham que estão doentes. E a maioria das vezes são os espíritos que estão ali obsidiando, fazendo aquele ser humano ficar doente, às vezes acidentar. Então, como é que esses espíritos vão perturbar nós, seres humanos? Se a gente tem uma sensibilidade no estômago ou na cabeça, seja onde for, eles vão pegar esse ponto mais fraco para fazer a gente ficar pior e ficar doente. Aí vai no médico, faz exame, não tem nada. Então, quando a pessoa tem um problema na mente, os espíritos obsessores vão aproveitar disso, colocar mais coisa ali, pensar: você está ruim da cabeça, você está com tumor na cabeça, você está com câncer na cabeça, você vai morrer. Então, eles pegam o nosso ponto fraco. Então, se um homem ou uma mulher nunca pensou em trair seus companheiros, seus parceiros, se eles nunca pensaram nisso, por pior que seja o obsessor, ele não vai conseguir fazer aquela pessoa trair o seu companheiro, a sua parceira, não vai. Ele vai pegar o ponto fraco. Digamos que o ponto fraco seja roubar alguma coisa ou inventar alguma mentira. Vai pegar naquele ponto, vai incentivar eles a roubar, a falar cada vez mais mentira. Por isso nós devemos vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e a nossa maneira de agir. Porque esse, se for para o mal, é o ponto fraco que os obsessores, os espíritos brincalhões vão aproveitar para nos infernizar. Agora, se a gente tem bons pensamentos, boas atitudes, oramos e vigiamos como Jesus nos pediu, eles podem tentar nos perturbar, nos derrubar, a gente pode até balançar um pouco, mas a gente se ergue. Não, o que é isso? Eu não quero isso para mim não, para que eu estou pensando isso? Chega! Então muda de atitude para o bem, porque já aprendeu a se vigiar. Todos nós, conforme os problemas que nós temos no nosso dia a dia, nós podemos fraquejar de vez em quando, mas se a gente está habituado à oração, a gente se ergue. Não vou ficar pensando assim, não. Aí esses espíritos não vão ter condições de nos perturbar e não de nos fazer ficar doentes, né? Então, deem gratuitamente o que gratuitamente receberam, disse Jesus aos discípulos. E com esse preceito prescreve que alguém que não se faça pagar aquilo que ele próprio não pagou. Nós não pagamos por isso. Foi dom, foi uma bênção de Deus que Deus nos deu para trabalharmos. Então,
ele fala aqui, daimon, demônios. Daimon significa gênio, alma, espíritos enfermiços e perturbadores, né, que a gente chama de demônio, né? Simplesmente é isso aqui, ó. Gênio, alma, espíritos enfermiços, perturbadores. A mediunidade é propriedade de todos os seres humanos. Então, todo mundo tem a sensibilidade de, às vezes, sentir que tem algum espírito perto dele, fica tudo arrupiado. Então, para quem já tem um entendimento, assim, espera aí, fiquei todo arrupiado, deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu orar, né? Então, as orações pagas, como o irmão fala, ninguém paga pelo ar que respira e etc. Todos recebem de paga voluntárias no banco da propriedade divina. Todos nós recebemos da propriedade divina o ar que respiramos, o alimento que nos alimenta, que nós vamos lá, compramos e plantamos. Isso vem do banco da providência divina. Nós não pagamos pelo ar que nós respiramos. Olha como nós devemos ser gratos ao nosso Pai, que nos deu tudo para ser feliz, o dom de pensar, o dom de raciocinar, o ar que nós respiramos. Só quando nos falta, às vezes no momento de doença, que a gente fica sem conseguir respirar, é que a gente realmente dá valor a esse ar que nós respiramos. Se a gente tem a oportunidade de respirar um ar puro, onde tem árvores, aquele ar puro que é tão bom, graças a Deus que onde eu moro é árvore aqui em volta para todo lado. Então a gente respira esse ar puro. Agora quem vive nas grandes cidades, nas favelas que às vezes são sujas, que não tem esgoto, fica respirando aquele ar sujo de fezes, né, de coisas sujas, né? Nas grandes cidades o ar é poluído, é pesado, onde as pessoas acabam ficando doentes. Então, os irmãos também nos falam, nessa terceira parte, orações pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, tomem cuidado com os escribas que se exibem passeando com longas túnicas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares no banquete, que a pretexto de longas orações devoram a casa da viúva. Essas pessoas receberam condenação mais rigorosa. Então, o que ele nos pede? Para a gente ter cuidado. Os escribas naquele tempo é como se fossem os padres mais ou menos de hoje. Eram homens com muito conhecimento, só que eles guardavam esse conhecimento só para si. Eles não dividiam com o povo, eles não ensinavam, mas gostavam de que na hora da sinagoga, de estar lá na frente rezando, né? E coisa, para se aparecerem com suas longas túnicas, né? Se sentirem importante, que tinham que ser respeitado, que o povo tinha que abaixar a cabeça para eles. Então, eles sentavam nos primeiros bancos, ficavam ali porque se sentiam importantes, né? Assim como no tempo dos escravos, os donos sentavam lá na frente e os escravos ficavam lá atrás. Isso quando não ficavam num quartinho ali do lado, escondido para não aparecer. Então, o que esses escribas faziam antigamente? A pretexto de orar, de proteger, digamos, uma viúva, aquela viúva precisa de proteção, eu vou lá orar por ela. E com isso, o que eles faziam? Eles pegavam o dinheiro daquelas viúvas, pegavam o dinheiro dela e com isso elas iam ficando na pobreza, porque eles cobravam para estar ali orando por aquela pessoa, protegendo aquela pessoa, eles cobravam e as viúvas acabavam sozinhas com seus filhos. Então, Jesus diz também, não façam pagar suas orações, não façam como o espírita os escribas, que a pretexto de longas orações devoram as casas da viúva e apropriam de suas fortunas. A oração é um ato de caridade, um arrobo do coração. Cobrar aquela que se dirige a Deus por trem é transformar-se em intermediário assalariado. A oração passa então a ser uma fórmula cujo cumprimento é proporcional à soma que se cobra. Então, aqueles escribas cobravam para rezar. E ainda hoje,
algumas religiões se cobra também para rezar. Se a pessoa está lá morrendo, precisa receber uma extremunção, se cobra para ir lá. Se a pessoa vai ser batizada, se não pagar, não é batizado. Se quiser casar em alguma religião, se não pagar, não casa. Jesus ensinou isso? Não. Jesus não ensinou. João Batista batizava de graça, ele não cobrava nada. Quando Jesus rezava por alguém, ou os apóstolos, eles não cobravam. Então, como é que vai pagar por uma oração? Se eu for pagar alguém para orar para mim, essa pessoa vai rezar com a mesma fé que eu? Não vai. Ela vai rezar mais ou menos porque recebeu o dinheiro. Então, a oração é um arrobo do coração. Quando a gente reza, tem que ser ali com amor, com fé, pensamento, coração ligado a Jesus ou para aquele a quem a gente vai rezar, ou a Virgem Maria, os anjos, os santos. É uma coisa ali de coração. Por isso nós devemos nos elevar espiritualmente nossos pensamentos, nossos sentimentos, aquele a quem a gente vai orar e pedir uma graça, uma força, uma proteção. É a sintonia, religar-nos com Deus. Aí a gente ora e faz o nosso pedido. Se eu simplesmente chegar aqui, oh meu Deus, estou precisando de ajuda, venho cá sendo uma vela correndo, meu Deus, estou precisando de ajuda, me ajuda e socorro. Como é que essa oração vai chegar aos pés de Deus, ou de Jesus, ou de Nossa Senhora? Não vai. Eu estou simplesmente falando da boca para fora. Onde está o coração? Onde está o pensamento? Então não vai chegar até ele. Se eu pagar alguém para rezar para mim, essa pessoa vai fazer por dinheiro, ela não vai rezar com fé por mim. Então, como fala aqui, ó, Deus não vende os benefícios que concede, porque, pois, aquele que não é nem sequer distribuidor dele, que não pode garantir subsistência, cobraria um pedido que talvez não produza resultado? Se eu rezar com fé, eu vou ter um resultado. Mas a pessoa que está sendo paga não vai rezar com fé, então não vai ter resultado. Agora, se eu chego perto de alguma pessoa, eu estou em dificuldade, estou em sofrimento, e falo, meu amigo, minha amiga, eu estou passando por um momento tão difícil, me ajuda, reza comigo. Reza, pede a Deus para me dar força. Eu estou rezando também, mas eu estou precisando de mais força. Reza comigo. E aí sim, tá certo. Eu pedi força a um amigo no momento de dificuldade. Se aquela pessoa é minha amiga, ela vai sim rezar com fé por mim e não vai cobrar nada. Então, devemos orar sim com... Eu estou ocupada! Pula a janela! Tá me atrapalhando! Eu tô com fome e eu tenho que sair correndo. Eu não vou conseguir pular a janela com essa calça. Então, Jesus disse... Ai, Jesus, me desculpa, eu vi meus irmãos que a porta está fechada e ela quer entrar e eu preciso terminar aqui. Estou gravando o evangelho, Gabriela. Não posso sair, você está me atrapalhando. E está me atrapalhando no meu evangelho, Gabriela. Quer me respeitar? Puxa vida. Me desculpem, viu, meus irmãos? Me desculpem, viu, meus irmãos? Eu não estou com tempo e não vou poder começar tudo de novo. Ela não sabia que eu estava gravando. Então, me desculpem aí, viu? São os imprevistos. Então, como Jesus fala e o Senhor nos ensina. Se eu pagar uma pessoa para rezar para mim, e ela não queira rezar, eu vou pagar um outro para rezar para mim, e assim vai passando adiante para o outro. Que força vai ter essa oração? Não vai. Eu vou pagar aquele, ele vai pagar o outro, ele vai pagar o outro, e o outro pode acabar nem rezando nem nada. Então, Deus vai medir o favor que vai nos conceder através de uma oração, que eu estou pagando uma pessoa. E se aquela pessoa não vai rezar com fé, não vai adiantar nada. Então, Deus não está subordinado. Assim como fala aqui, ó, digamos que um soberano da terra, ele não está subordinado às coisas, imagina Deus do universo se vai estar subordinado a alguém que eu vou pagar para rezar para mim. Não vai. Deus não está subordinado a nada. Nada. E se aquela pessoa que vai receber aquele dinheiro,
Ó, eu vou te pagar para você rezar 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria para mim. É conforme o tanto de orações que eu vou receber ajuda. E se eu pagar ele para rezar 5 Ave Maria para mim, e aquilo for pouco, ele for rezar 5 Ave Maria para Deus, que resultado eu vou ter? E aquele que não pode pagar, como é que fica? Então, meus irmãos, é o que o Senhor nos diz. Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço pela sua justiça. Deus não deu esse poder para ninguém, nem para os padres, nem para os espíritas, nem para o evangélico. Deus não deu esse poder para ninguém. Então, a justiça de Deus é como o sol, ela existe para todos, para os pobres como para o rico. Se, portanto, se considera imoral comercializar a graça de um soberano na terra, será mais lícito vender aquelas do soberano do universo? Então, seja lá para quem a gente vai rezar, para rico ou para pobre, ou para mendigo ou para um desencarnado, devemos orar com fé, com amor no coração, com amor, com sensibilidade, com misericórdia, com caridade. Então, as orações pagas têm outro inconveniente. Aquele que as cobra se julga, na maioria das vezes, dispensado ele próprio de orar, porque se considera livre de tudo ao ter pago seu dinheiro. Então, as pessoas acham que se ela está pagando alguém para rezar, ela não precisa rezar. Então, se ela não vai rezar, por mais que o outro reza para ela, o que vai adiantar? Ela tem que fazer a parte dela. Nós devemos fazer a nossa parte. Orarmos por nós, para quem a gente quiser orar, mas sem pagar ninguém para orar. Então, sabe que o Espírito que sentem tocados pelo fervor daqueles que por ele se interessa. Qual pode ser o fervor daqueles que encarregam um terceiro, pagando para orar por ele? Qual o fervor do terceiro quando delega seu mandado a outro, e esse a outro, e assim por diante? Não se reduzir a eficácia da oração ao valor de uma moeda corrente? Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje, o dom da cura, as orações pagas. Quando orarmos a Deus, devemos fazer com fé, com confiança. Quando meu irmão Antônio morreu, eu não mandei encomendar o corpo dele, não. Não levei na igreja, nem paguei nenhum padre para vir encomendar o corpo dele. Eu mesmo encomendei o corpo dele. E orei, e fiz a oração aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma oração para aqueles que acabam de desencarnar. Então, eu orei com fé e com confiança, e eu encomendei o corpo do meu irmão. Para que eu ia pagar alguém para rezar para o meu irmão, se esse padre, seja lá quem for, nem conhece meu irmão? Então, até quando meu filho Thompson desencarnou, tem 19 anos vai fazer em maio que ele desencarnou. Então, eu mandei sim celebrar a primeira missa, a segunda missa, aliás, a missa de 7º dia, de 1 mês e de 2 meses. Minha vizinha ainda me perguntou, Lourinha, você vai mandar celebrar a missa de 3 meses para o Thompson? Não, não vou mandar não. Para que eu vou pagar o padre para rezar para ele, sendo que eu posso rezar com amor e com fé? Então, meus irmãos, assim, quando muitas pessoas estão juntas, Jesus falou, onde estiver mais de um em meu nome, eu entre eles estarei. Então, o que adianta, digamos assim, eu mandar celebrar uma missa para a alma do meu filho? A igreja pode estar cheia de gente, mas será que todos vão estar com o pensamento no meu filho, pedindo a Deus que ele tenha paz, que ele tenha luz, que ele tenha conforto, que dê conforto à família, que é assim que se reza, né? Será que todos vão estar com esse pensamento? Aqueles que o conheceram de verdade, que o amaram de verdade, sim, vão rezar. Mas muitos não estão ali, tipo assim, por obrigação, ou porque simplesmente conheciam. Nem todos vão estar com o pensamento ligado. Então, onde houver 2 ou 3 rezando com fé e com confiança, se na igreja tiver 5 ou 3 rezando com fé e com confiança para a alma do meu filho, vai valer muito mais do que 100 pessoas rezando com o pensamento longe e nem está lembrando dele. Então, a oração, ela tem que ser feita com fé e com amor. Seja lá para quem a gente vai orar. E a oração nos protege
ela impede muito da gente passar por muitas coisas, que às vezes aqui na Terra a gente passa por certos problemas que a gente procurou com as próprias pernas, né? Ou às vezes coisas do momento. Mas se a gente reza com fé e com confiança, pedindo a Deus proteção, os espíritos de luz vão aproximar da gente, vão nos proteger e nos aconselhar, e nós vamos ouvir esses conselhos. E com isso a gente pode evitar de passar por certos aborrecimentos. Então vamos orar mais, vamos vigiar. Então vamos levar o nosso pensamento a Jesus, ao nosso amado Pai, que Ele nos abençoa, nos ilumina e nos proteja de todo mal, de todo perigo. Ilumina o nosso pensar, sentir e falar, que nossa vida seja de amor, de paz e de luz para com todos os seres humanos, para que quando orarmos por alguém, o amor faça parte dessa oração. Então vos pedimos, Senhor, por todo o nosso planeta Terra, por toda a humanidade, para nossa Mãe Terra, que nesse momento está tão revoluça, digamos assim, portanto que nós a infringimos, a poluímos com os nossos pensamentos no mal, com os nossos sentimentos de maldade, com a poluição. Pedimos, Senhor, que a vossa luz se estenda sobre nossa Mãe Terra, sobre toda a humanidade, sobre o nosso Brasil, sobre o povo brasileiro, que possamos mudar de atitudes. Se mudarmos de atitude para o amor, para a caridade, muita coisa vai ser tirada de nosso caminho. Mas se nós não fizermos, Senhor, tenha de misericórdia de nós. Perdoa as nossas fraquezas, nossa ignorância, para que possamos buscar o vosso amor, os vossos ensinamentos, para nos tornarmos seres melhores. Tenha de misericórdia, Senhor, de todos esses irmãos que estão aí morrendo por causa da chuva, por causa do frio, das neves, do terremoto. Então tenha de misericórdia, Senhor. Tenha de misericórdia de toda a humanidade, que a vossa luz possa brilhar em cada coração. Abençoe todos os lares, todos os familiares, especialmente aqueles que estão me ouvindo. Então, meus queridos irmãos, mais uma vez eu peço a vocês desculpa, né? Que se a minha neta tivesse chegado na janela teria sido mais fácil, porque como eu estou sozinha aqui com a minha sogra, estou aqui no quarto, ela na sala, eu não posso deixar nenhuma porta aberta, porque se ela sair lá fora, ela pode tropeçar e cair de novo, porque uma vez ela caiu, quebrou o ombro e não teve como operar, porque ela tem 97 anos, então eu não posso deixar ela sair lá fora sozinha, porque ela pode tropeçar e cair. Então eu peço a vocês mais uma vez, me desculpem por esse mal entendido aqui com a minha neta. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Fiquem na paz de Jesus, que assim seja, graças a Deus.